E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Eu me chamo Gabriel Givan. Vai ser um prazer aqui estar compartilhando com você um pouco da minha carteira, da minha diversificação, da minha filosofia de investimento que eu estou seguindo, os ativos, os principais ativos que eu tenho na minha carteira, o porquê que eu estou investindo em tais ativos. Eu vou te passar um resumo geral aqui, tá bom, da minha carteira de investimento. E no decorrer dos vídeos, né, vai ter uma atualização e tudo mais, o rebalanceamento. Mas nesse principal vídeo aqui você vai entender um pouco da minha carteira, da minha diversificação, dos ativos que eu tenho nela, o porquê que eu invisto, o porquê que eu invisto em tal setor, em tal. Então vamos sem enrolação, bora lá pro vídeo. Começando aqui, ó, isso aqui é minha planilha geral, aqui tem um pouco do meu custo de vida, né, a minha diversificação de dinheiro. Sempre que eu pego um dinheiro, 25 a 30% aqui vai para investir, né, e desse dinheiro dos 30% atualmente, né, tem aqui a minha diversificação para necessidade básica, dívida, que tem pouco, graças a Deus. Se você assistiu um outro vídeo meu, você viu e ouviu, né, que eu e minha esposa conseguimos quitar aí praticamente todas as nossas dívidas. E a única dívida que tem aqui são essas pessoas que nos ajudaram no meio do processo, né? Mas vamos lá, sem muita enrolação. Se você ver aqui, ó, primeiro a minha diversificação de investimento. E o que eu sigo? Antes de qualquer coisa, eu tenho em mente, né, na minha cabeça, eu tenho consciência de que só tem uma certeza nesse mundo. Na verdade, só tem uma certeza e uma previsibilidade. É a imprevisibilidade. Nada é previsível aqui, galera. Não tem como. A única previsibilidade que a gente tem certeza é que tudo é imprevisível. Tudo pode acontecer no mundo. Então, não tem como se basear. Eu não consigo e nem posso basear minha carteira de investimento focando somente em uma coisa, somente em um setor, colocar meu dinheiro somente em uma coisa, porque se você pega o histórico ali do mundo, velho, não tem como. Sempre ou a renda variável ali de fundos imobiliários sobe, ou está em queda a parte de ações, ou a renda fixa está em alta. Então não tem como. A economia dos Estados Unidos está melhor ou está pior. E quando está pior, pode investir, até mais estratégico investir para quando ficar melhor você subir. Então eu busco diversificar primeiramente nessa parte já, né, em vários setores e nos setores mais sólidos, né, da história. Então quando a gente pega ali renda fixa desde o tempo lá da poupança, então claro que eu não invisto na poupança, né, eu deixo hoje renda fixa em CDB, liquidez diária. Por quê, Gabriel? Porque é um dinheiro que eu quero para qualquer momento. Então qualquer imprevisto ali é como se fosse a minha reserva, né? Então qualquer imprevisto que acontecer, eu quero ter esse dinheiro rápido para eu fazer alguma coisa. Então eu deixo ali de fácil acesso, tá bom? Mas depois de montar essa reserva que eu quero montar, de aproximadamente uns 20, 30 mil reais, aí eu coloco um pouco em outros ativos de renda fixa. Por enquanto eu deixo só no CDB, liquidez diária, e do Banco Sofisa, que é o que está pagando ali 110% do CDI. Por enquanto, minha renda fixa fica ali. Quando vem para a parte de fundos imobiliários, já entra também mais fundos imobiliários aqui, que eu vou falar um pouco depois. Mas a princípio, eu gosto de ter essa diversificação porque eu entendo que o mundo é inconstante, qualquer coisa pode acontecer. E dessa forma eu protejo o meu capital, o meu dinheiro ali, tá bom? Porque o mercado flutua toda hora, sempre ou a renda fixa está em alta, ou a renda variável de fundo imobiliário está em alta, ou as ações estão em alta. Então, eu tendo uma diversificação do meu dinheiro em cada parte, nos Estados Unidos também, eu tendo meu dinheiro diversificado em cada parte desses setores, eu vou acompanhar as flutuações do mercado. Então, eu vou surfar todos os hypes ali, praticamente. E aí entra uma questão importante, essas questões aqui da porcentagem. Muitos investidores se recomendam X porcentagem, X porcentagem, X porcentagem para aquilo, para aquilo, para aquilo. E eu sigo uma linha de raciocínio um pouco diferente. Tipo, é óbvio que as pessoas que têm grandes resultados têm algo já comprovado e tem aquilo, uma frase bem famosa que é algo assim, tipo uma linha de pensamento, né? Que o sucesso ele deixa rastro. Então, essa diversificação é exemplo disso, né? É uma diversificação que quase todos os investidores eles aplicam, né? É botar um pouco em renda fixa, botar um pouco em renda variável, né? De fundos imobiliários, em ações, nos Estados Unidos, né? Dolarizar sua carteira. Então eu sigo essa filosofia. Agora na questão de porcentagem, para mim entra mais a questão de você ter o seu próprio objetivo. Então o meu objetivo é viver de dividendos. Esse é o meu objetivo, viver de dividendos, viver de renda ali
dos ativos. Ou seja, então a minha maior concentração vai ser nesse daqui, nos fundos imobiliários. Eu ainda estou ajustando aqui essas porcentagens, tá bom? Mas a minha maior porcentagem ali vai ser mais em fundos imobiliários, porque é o que eu mais desejo, né? Viver de renda, viver de dividendos. Só que também a minha prioridade agora, depois de tudo que eu já passei financeiramente até aqui, cara, a minha prioridade é ter um dinheiro guardado, tá bom? Então eu já passei por várias coisas, eu já me mudei, né? Como eu falei no outro vídeo, eu saí de São Paulo para Bahia com a minha esposa um dia depois de me casar. Ou seja, a gente se casou no mesmo dia ali. No dia seguinte a gente fez uma viagem para Campo de Jordão e de lá a gente já veio para Bahia. E a gente veio para cá, para Bahia, galera, com somente R$ 1.500 no bolso. Foi tudo que a gente veio, a gente tinha que pagar aluguel. Esse dinheiro só custeou, né, o nosso primeiro mês aqui. Depois a gente teve que se virar ali trabalhando e tudo mais. Foi uma questão usada, a gente tinha 18 anos, né, a ideia de fazer maluquice. Na segunda vez foi ainda pior, porque depois de um tempo a gente voltou para São Paulo, porque a gente não aguentou a pressão, a gente fez muita cagada ali financeiramente, e a gente acabou voltando. Aí na segunda vez foi ainda pior, porque eu tava puto, velho, eu tava muito puto, porque eu tinha voltado pior do que eu tinha ido. Eu falei, não, isso não pode acontecer, eu não aceito isso não. Eu vou voltar e vou fazer a parada acontecer, eu vou fazer dar certo, e não interessa o que aconteça. Foi essa segunda vez que a gente voltou no final de 2023, né? Tô gravando esse vídeo agora no final de 2024. Então a gente voltou, pior ainda, a gente voltou devendo, com nome sujo, devendo várias coisas, mais de 10 mil já de dívida, nome sujo. A gente pegou o cartão emprestado de um amigo nosso, parcelamos a passagem, né, de avião, e a gente veio. E a gente não tinha nem o dinheiro do primeiro aluguel. Um outro amigo nosso também pagou o primeiro aluguel e depois a gente se virou. Eu me virei, né? Porque eu tinha recebido uma proposta de trabalhar numa empresa ali de vendas e falei, alguém, já era, esqueça tudo, filho, eu vou ir, vou fazer acontecer a parada, só depende de mim. Então essa sempre foi a minha mentalidade. E eu cheguei e graças a Deus tudo deu certo, Deus estava sempre na frente, eu tenho sempre essa fé, né, gigante que eu peguei da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi um exemplo de fé. Então eu sempre caminho nessa fé absurda e monstruosa de que eu tenho que botar o pé, que Deus vai botar o chão, né? Então eu sigo muito esse raciocínio também. Mas vamos lá, voltando aqui para a carteira de ativo. Depois de ter passado por muita coisa financeiramente, eu simplesmente, né, decidi ali deixar uma boa parte também no fundo de reserva ali em renda fixa. Então eu estou montando essa reserva, por isso que está aqui 30% de todo o valor que eu separar para investir vai ser guardado ali em renda fixa para reserva e tudo mais. E aí essas porcentagens aqui eu ainda estou ajustando, sinceramente, mas provavelmente vai ficar aqui mais 15%, aqui 15% e aqui em fundos imobiliários 30%. Por quê? Porque a minha prioridade, como eu falei, é viver de dividendos. Então a minha prioridade é investir um pouco mais em fundos imobiliários. Eu estou, né, sujeito a correr mais esse risco, porque eu estou colocando mais dinheiro em um setor do que nos outros, mas é a minha prioridade, é a minha visão, é o que eu quero agora, é o que faz sentido para mim, né, porque eu quero ver dividendos, então faz sentido para mim colocar mais dinheiro na parte desse setor. Tá, Gabriel, mas as ações também pagam dividendos? Pagam, mas elas não pagam tão bem e nem tanto quanto fundos imobiliários, que é regra ali, é uma lei, né, eles pagarem 95% dos lucros ali todos os meses. Então para mim faz mais sentido investir ali um pouco mais em fundos imobiliários. E na parte de ações eu vejo uma questão mais estratégica. Por quê? Porque os fundos imobiliários, comparado com as ações, o potencial de crescimento não é tão grande. Então as ações, ela tem um potencial de valorização muito maior do que os fundos imobiliários. Então obviamente tem que deixar uma boa parte ali também em renda variável nas ações, porque ela traz essa pimenta na carteira ali de investimento que, uma ação ali ou um ETF, com base em várias ações que tem nesse ETF, né? Então uma ação, ela pode valorizar muito no ano, bem mais do que os fundos imobiliários que tendem a render ali até 1% ali por mês, né? 1 e pouco por cento por mês. Então faz sentido deixar uma parte também nas ações, porque ela traz um potencial de crescimento e valorização muito grande, que é o que a gente busca também, né? Então eu não busco só receber dividendos mensais, mas eu também busco que o meu patrimônio ele cresça, ele se valorize, ele vai, né, crescendo no decorrer dos anos.
virando aquela bola de neve e tudo mais dos juros compostos. Então as ações é um papel fundamental numa boa carteira de investimento para mim, porque ela tem esse potencial de valorização e de crescimento. Então, nos Estados Unidos também, eu vou mostrar um pouco da rentabilidade que teve até agora. Lembrando que eu comecei a investir esse ano, tá bom? Mas o tanto que eu já estudo todos os dias é bem mais do que a maioria estuda a vida toda. Então, por isso que eu sigo aqui bem confiante, eu vou sempre melhorando a minha parte da gestão, os ativos, essa porcentagem, né, de cada setor e tudo mais. E aqui, esse foi o meu primeiro investimento, que foi o fundo da Grão do Thiago Nigro. Para mim também ainda continua fazendo total sentido, mas hoje eu invisto um pouco menos, né? Então lá já tem uma quantia ali que eu vou mostrar um pouco para vocês também. Mas o fundo da Grão, para mim faz sentido porque, cara, faz total sentido ter uma equipe muito boa, né, gerenciando parte ali do dinheiro. Então, que está sempre antenado, tem as notícias ali em primeira mão também, né? Então, para quem está começando, eu acho até interessante também. Então, deixa uma parte ali. E é um fundo de previdência, né? Então, eu boto um pouco ali todos os meses também. Criptomoedas ainda não comecei a investir. Estou estudando um pouco, mas pelo potencial de crescimento que eu vi já desde o começo, ela também é bem interessante. Vários investidores também falam muito bem dela. A análise deles também é muito incrível. E se você pega simplesmente o histórico, né, das criptomoedas, cara, pelo menos o Bitcoin ele valorizou surreal, então faz sentido também. Então bora lá para os meus ativos. Eu ainda não comecei, eu investi aqui nessas ações só a do Itaú, que ela paga dividendos todos os meses, eu achei muito bacana. E qual é a minha lógica na questão de investir em ações? Eu tenho aqui uns spoilerzinhos, mas olha só, basicamente para mim, eu invisto em ações que, já tem vários anos no mercado, já tem uma certa liquidez, já tem uma certa liquidez, né, todos os meses, liquidez diária, né, tem uma boa liquidez, tem potencial de crescimento, tem uma boa gestão ali, é uma empresa consolidada, já está há anos no mercado. Então eu busco na minha carteira de investimento ativos, em questão das ações, ativos mais sólidos, né? Porque, como eu falei, a minha maior concentração que eu quero é em fundos imobiliários, só que as ações têm um potencial de valorização muito grande. Então faz sentido deixar o dinheiro também em ações, tá bom? E você pega o histórico dos grandes investidores, grande parte deles foram na questão de ações, né? O Luiz Bassi, que recebe aí mais de 2 milhões, nem sei mais quanto tá, mas estava mais de 2 milhões por dia só de dividendos de ações. Eu particularmente estou gostando demais de fundos imobiliários, eu acho muito bacana. E você pega a lógica, né? E não só a lógica, mas a história. Cara, todos os cases de sucesso foram em 2 setores. Em imóveis, propriedades, terras e tudo mais, são coisas que não param de dar certo, né? E ações, né? Negócios, ideias, pessoas que têm ideias e construíram negócios e emprega várias pessoas. Então, essas classes de ativos é muito importante ter na sua carteira de investimento. Só que a minha maior concentração vai ser em fundos imobiliários, porque eu gostei muito de fundos imobiliários, estou gostando de estudar, de analisar os ativos e tudo mais. Tenho muito que aprender ainda, obviamente. Mas em ações eu selecionei essas aqui, né? E sigo também o princípio da diversificação e investir em setores mais sólidos, né? No caso, saneamento básico. Todo mundo precisa disso daqui. Questão de ferro, aço, petróleo, gás, né? O setor químico, o setor ali agrícola de grãos e fibras, o setor financeiro, né? De bancos. Aqui são os melhores bancos que eu dei uma analisada ali no site de investimentos. E aqui, energia e distribuidora de combustível. Então, esses setores aqui são setores mais sólidos, que historicamente todo mundo precisa, o mundo precisa desses setores, entendeu? Então, faz muito mais sentido investir nessas coisas. Então, setores como carros, varejo, essas coisas, eu não aprecio tanto, porque tende a dar mais errado do que esses setores que o mundo precisa mais. Então eu busco investir mais nesses setores. Não tenho ações de todos aqui ainda, como falei, mas eu já comprei a ação ali da Itaú. E grande parte do dinheiro que eu tinha colocado, né, eu coloquei no ETF, que é esses aqui. O ETF do BOVA11, né?
A princípio, para quem não tem tanto conhecimento de ações, igual eu também não tenho tanto conhecimento de ações, investir no ETF também é bem interessante, tá bom? Porque o ETF você investe e você consegue ter uma parcela ali de um pouco de cada ação, de várias ações ao mesmo tempo, né? Eu acho muito bacana também ETF, eu tô curtindo demais ETF. Aqui, essa é a minha carteira de investimento dos Estados Unidos, né? Eu invisto só em ETF por enquanto, estou selecionando outros ativos, mas por enquanto eu montei só de ETF. Então eu tenho aqui o ETF de fundos imobiliários, ETF de renda fixa, de ouro, ações. Esses aqui são os principais ETF de ações. E essa diversificação de ETF também eu acho muito interessante para mim, porque eu tenho parte do meu dinheiro em vários ETFs, e ETFs bons, né, com empresas boas e tudo mais, que tem uma boa liquidez, que tem um histórico de crescimento muito bom. Então sempre um ou outro tem um histórico de crescimento maior. Então eu acho bem interessante. Pode ser também que, sei lá, um ETF pode se valorizar mais do que o outro, ter uma performance, ter um desenvolvimento melhor do que o outro. Então eu acho também interessante. E eu vou mostrar agora os fundos imobiliários, né? Eu já tenho alguns ativos aqui, desses aqui, já cheguei a fazer um aporte e comprei alguns desses ativos. Mas ETF, ó, a maioria das pessoas recomendam menos ETF, né? Mas fundos imobiliários. Mas como eu falei, eu curti muito fundos imobiliários, eu também sigo esse raciocínio de diversificação. Então aqui eu tenho vários fundos imobiliários na minha carteira que eu pretendo investir em todos eles, né? Então tem fundos de fundos que eu acho muito interessante também, que através de um fundo você consegue investir em vários outros fundos. Eu acho muito bacana e uma gestão muito boa também, né? Aí você tem que estar sempre analisando essa gestão e tudo mais, os relatórios gerenciais. Mas vamos lá, tem fundos de papéis, eu acho muito massa os fundos de papéis também. Acho que eu já tenho praticamente quase todos desses aqui na minha carteira. Tem aqui fundos híbridos, né? Que você investe tanto em papéis quanto em vários setores, né? Como logístico, shoppings, tijolo, escritório, fiagro, infraestrutura, loteamento. Esse de loteamento aqui eu achei muito interessante, eu achei muito bacana. Nos próximos vídeos eu posso até fazer um pouco falando de cada ativo, entrando no gerenciador no relatório gerencial de cada ativo e falando um pouco mais. Esse aqui também de hotéis. Então esse é um pouco da minha carteira que eu montei até agora. Já vem tendo um resultado positivo, tá bom? Vou mostrar para vocês. E esse é um pouco da minha lógica, do meu jeito de investir que eu estou aplicando, a diversificação, as classes de ativos, os ativos, tá bom? A gente pode fazer um vídeo depois mostrando cada ativo, o porquê que eu investi em cada ativo. Mas a princípio essa é a minha carteira de investimento e eu vou mostrar um pouco da performance dela que está tendo. Então olha assim, olhando aqui, esse é o valor que eu tenho investido, é o valor que eu comecei a investir. Eu já tinha investido um pouco, como eu falei, no fundo da Grão, né, de previdência. Depois eu tirei esse fundo e fiz outras coisas com o dinheiro, mais importante também, porque além é uma balança. Não tem muito sentido você começar a investir se você está todo cagado em endividamento, né? Todo cagado ali, cheio de dívidas. Então primeiro quita suas dívidas, depois você começa a investir com calma, porque uma pessoa que tem dívida não tem como, véio. Fica louco da cabeça, não tem paz, não tem sossego. Então primeiro quite suas dívidas, depois você começa a investir, igual eu fiz. Então olhando lá, a performance aqui, eu comecei a investir, bora ver aqui, nos últimos 2 anos, né? Que foi esse ano no caso que eu comecei a investir. Comecei a investir aqui em 2024. Como eu falei, o primeiro investimento que eu fiz foi no fundo da Grão. Então não teve uma performance tão grande, porque fundo de previdência é muito, muito longo prazo. Mas depois eu realoquei todo o meu investimento, né? Peguei todo o meu capital e fiz essa diversificação e comecei a selecionar os ativos mais... E de início é normal, galera. De início você vai botar dinheiro, você pode perder alguns centavos ali, algumas moedas. Mas de início você vai pegar, você vai colocar o seu dinheiro, você vai ficar na dúvida, você vai tirar, você vai comprar alguns ativos, depois você vai ver que não é tão bom o ativo, aí você tira, vende, coloca. Então é bom fazer isso no começo, que você vai se familiarizando com tudo, e foi o que eu fiz, né? Eu acabei fazendo. Então hoje a gente tenta estudar, analisar e ver os ativos, a classe de setores, né, e tudo mais. Hoje já tenho mais segurança na minha carteira de investimento, e agora é só fazer o que? Continuar os aportes e rebalanceando aqui. Tudo certinho, que nem eu falei lá, renda fixa é 30%, aqui está em 40%. Então os próximos aportes eu vou colocar nos outros setores para deixar equilibrado. Então aqui vem a performance, né? Eu uso aqui o site do Investidor 10 e esse é o histórico aqui
da minha carteira. Como eu falei, eu comecei agora a fazer os investimentos, tem 4 mil ali aplicado, mas já tem um saldo bruto aqui de 5 mil reais. E a primeira meta, nossa primeira meta aqui nesse canal é bater 10 mil investido, depois vai ser 100 mil investido e desses 100 mil vai pipocar para 1 milhão investido. Então vamos lá, a performance aqui de ações, eu investi só em uma ação por enquanto, que é o do Itaú, que eu achei bem interessante, já está há anos, já obviamente é uma empresa do setor financeiro muito boa, bem consolidada, tem liquidez, e ela paga dividendos todos os meses, eu achei muito massa isso também. Então vamos lá, a performance dela, a rentabilidade dela está em 1%, trazendo 1% da minha carteira, 1,23%. Os fundos imobiliários no cenário que está hoje, né, tá tendo uma performance em geral um pouco ruim, então a rentabilidade dela está um pouco negativa, mas é a melhor hora, né, de você comprar mais e mais e mais. Por quê? Porque como está embaixo, né, essa questão dos fundos imobiliários de renda variável, a galera tende a sair dos investimentos, a vender todos os investimentos, aí acaba desvalorizando alguns ativos, e não por serem ruins, são bons ativos que estão com desconto para você comprar e investir pesado, para depois, quando começar a subir, você aproveitar o hype. Então, minha carteira de investimentos de fundos imobiliários, por enquanto tá essa, tenho esses ativos aqui, né? Comprei uma cota de alguns daqueles 35, né, ativos, falta bastante ainda, mas eu acho muito bacana, eu gosto de fundos imobiliários, e de todos eles o único que está performando muito bem é esse aqui, né, que está positivo, os outros está tudo negativo, mas isso não quer dizer que o ativo é ruim. Para mim, são todos os ativos bons, tem liquidez diária, tem uma boa gestão, são ativos bons, tá bom? Mas é o cenário econômico mesmo que não está favorável para fundos imobiliários, mas é uma boa oportunidade para você comprar mais. E você olhando aqui a minha carteira, é o único ativo que não está positivo, né? Se você ver aqui em ETFs, tem aqui o IVVB11, né, que é dolarizando minha carteira, investindo nas ações dos Estados Unidos. Ela teve uma rentabilidade, de 4% só aqui em ETF. Então eu acho muito bacana ETF também, porque você investe e você, através desse ETF, você consegue investir em várias ações ao mesmo tempo. Eu acho muito massa isso nas melhores ações, né? Um detalhe importante, as principais empresas dos Estados Unidos. O Balva 11 está tendo um desempenho um pouquinho ruim, mas é normal, né? Segue aí a vida de você investir. Tem altos e tem baixos, tem valorização, tem queda, é isso aí. Você tem que ter muito controle emocional, coisa que eu já estou acostumado das pancadas da vida. Vamos lá, e ETF internacional, essa minha carteira aqui é o que trouxe mais desempenho até agora. São os ETFs que eu investi através do exterior, recebendo em dólar também, e caiu, chegou a cair até uns dividendos em dólar também. Acho muito bacana, quer ver? Depois eu mostro para vocês aqui, chegou a notificaçãozinha. Então, essas aqui são os ETFs que eu investi, né, um pouco, ó, pode ver aqui, tem 11 dólares em cada, e todos performando bem, ó. Só esse aqui que está um pouco negativo, que é VN, que se eu não me engano é o de fundos imobiliários. Se eu não me engano é. Mas se você ver, ó, todos positivos, esse aqui, ó, SPY, ele teve uma rentabilidade de 7%, esse aqui 7% também, esse aqui 5%. Então você vê que alguns ETF tem uma rentabilidade, um crescimento um pouquinho maior do que os outros. Então, ó, esse aqui 7,12, esse aqui já teve 5, mas um pouquinho parecido. Então, para mim faz sentido também diversificar na questão de ETF. Claro que se você for olhar, pode até repetir, né, alguns ativos, mas se você olhar bem ainda, você vai ver que alguns ETF investem mais em algumas ações, que pode até ter no outro também, mas uma porcentagem menor no outro. Então é interessante você estar sempre analisando o que fizer sentido para você, mas o importante é você investir no exterior, você investir aqui, né, nas ações do Brasil, em fundos imobiliários. É importante você investir lá nos Estados Unidos, aí você fica a seu critério, né, no que investir. Nada disso daqui é uma recomendação, tá bom? Só estou mostrando um pouco do meu começo de investimento, tá bom? Tenho muito ainda que aprender, crescer e tudo mais, mas até então começamos aí com o pé direito, estamos tendo uma rentabilidade boa, né? Aqui renda fixa teve um rendimento de 6%, foi o que eu investi também já tem um tempinho, tem alguns meses. Então lá só no banco da Sofisa, no banco da Neon, né, CDB diária de 100%, de 110.
Então já teve uma rentabilidade aí de 6% em poucos meses, né? Porque eu não cheguei, não estou investindo aqui nem um ano, mas já teve uma rentabilidade boa aqui. E olhando aqui é o fundo da Grão, teve uma rentabilidade aqui de 6% também, tá bom? Mas varia bastante, porque tem um tempo já que eu investi nela. E é um negócio mais de muitos anos, fundo de previdência, um negócio bem distante. Mas até então, essa é minha carteira de investimento, essa é minha diversificação. Falta aqui fazer o rebalanceamento. Os próximos aportes eu vou dar uma concentração maior em fundo imobiliário e ações, tá bom? Para deixar aqui 30%, fundos imobiliários aqui vou deixar em 30%, e as ações, que aqui está em ETFs, está 9%, e as ações aqui em 1%, então eu tenho que investir mais em ações. E eu estou pensando em fazer os aportes mais nas ações individuais aqui, ver quanto que eu consigo comprar. E quando eu for fazer esse aporte, eu vou gravar aqui para vocês, tá bom? Então é isso, esse é um pouco da minha carteira, da minha diversificação, um pouco do que eu estou aplicando, né, na minha carteira, um pouco dos ativos que eu selecionei para colocar na minha carteira e que eu já tenho também um pouco na minha carteira. E essa é um pouco da minha rentabilidade, do quanto que eu já tenho investido. E vamos para cima até os próximos vídeos, as atualizações. E é isso, tamo junto. Se você curtiu, você aprendeu alguma coisa, curte aqui esse vídeo, se inscreva, manda para alguém e tamo junto. Deixa aqui nos comentários no que você está investindo, quanto que você já está investido, né? Quanto você já tem investido, como está sendo a sua rentabilidade, como está sendo o seu crescimento. Se você tiver vontade, pode deixar aí nos comentários. Fechou? Tamo junto, valeu!